noite estamos aqui com a intenção de levar uma palavra de Deus ao coração daquele que necessita. A Bíblia diz que aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Nós não viemos aqui falar de homens, de políticos, da nossa política corrupta. Viemos falar aqui do nome que é sobre todo nome, que o nome a qual toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele, o nome poderoso de Jesus Cristo. Quero vos convidar para ler um versículo da Bíblia Sagrada que está em Provérbios, capítulo de número 14 e versículo 12. Enquanto você procura, mais uma vez agradecemos a Deus por esse grande privilégio que Ele nos concede de poder estarmos aqui, nessa oportunidade, no dia 27 de junho de 2015, para nesse local efetuarmos o primeiro culto de louvor e adoração a Deus. Eu estava dizendo aos irmãos hoje à tarde aqui, junto com os companheiros, dizendo o seguinte: pastor, dirigente de congregação, pastor de setor não é fixo, é passageiro. O Senhor nos dando o privilégio de inaugurar esse templo, glória a Ele para todos sempre. Porém, se o Senhor não nos der esse privilégio, lembre de me convidar quando isso acontecer. Amém, irmãos do Residencial Santa Terezinha? Aonde eu estiver, que os irmãos falem para quem estiver dirigindo. Se for o Josilvano, amém. Se for outro, os irmãos falem assim: olha, convida o pastor. Se o Josilvano tiver saído também, convida o pastor Anderson e o evangelista Josilvano e suas famílias para estarem aqui. Se os irmãos não fizerem isso, Deus não vai gostar. Mas como os irmãos vão fazer isso, e aonde estivermos, seja aqui dentro mesmo da nossa Baixada Cuiabana, seja para algum campo, ou seja para a obra missionária, onde estivermos, faremos força para estarmos com os irmãos aqui para adorar a Deus, glorificar o seu santo nome. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Meus queridos, eu quero nessa oportunidade apresentar para você dois caminhos. Para concluir o que eu quero nessa oportunidade estar pregando, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas voltando para Provérbios, o escritor diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Essa semana, infelizmente, eu digo infelizmente porque não sei o estado da alma de um cantor que muitos ficaram sabendo aí que morreu novo, fazendo fama e ganhando dinheiro. Mas eu faço uma pergunta: aonde está a sua alma? Qual o caminho que ele quis escolher? Será que é caminho que leva a Deus? A Bíblia diz aqui nesse texto que há caminho que para o homem parece direito, mas é caminho de morte. Há pessoas que estão em um caminho, pensando que estão em um caminho certo, pensando que chegarão
a um objetivo, a um lugar bom, mas o seu fim, segundo a Bíblia Sagrada, é caminho de morte. E a Bíblia está dizendo aqui que essa morte, ela pode ser caracterizada como morte física e como também morte espiritual. Talvez alguém possa até indagar, mas pastor, todos nós irão morrer. Iremos sim, porque a Bíblia mesmo diz em Hebreus 9, 27, que ao homem está ordenado morrer, e morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A diferença está em como o homem morre, de como o homem chega à morte. A diferença está no ponto final, o caminho que o homem escolheu até o momento da sua morte. E todos nós sabemos que ninguém fica para semente. Todos um dia terão que morrer. Isso é lei natural. Um dia, eu e você, se Jesus não voltar, seremos sepultados pelos nossos parentes. Isso é lei natural. Ninguém está livre disso. Só que existem algumas pessoas, alguns seres humanos que pensam que não vão morrer, que acham que a morte não chegará à sua tenda, à sua casa. Mas eu quero fazer você entender aqui esta noite que o único que pode dar a solução para o homem depois da morte se chama Jesus Cristo, porque ele mesmo disse que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu quero lhes apresentar nesta noite caminhos que levam à morte. Existem pelo menos 3 caminhos que levam à morte. O primeiro deles é o caminho do comodismo. Você sabe por que muitas pessoas não estão servindo a Deus hoje? Porque estão acomodadas, algumas na sua situação financeira, alguns acomodados porque casou agora há pouco, outros acomodados porque estão dizendo, não, a vida é mesmo assim, é o destino. Você já ouviu alguém dizer quando alguém morre, esse era o destino? Eu não acredito em destino. Eu acredito que para o homem que coloca a sua vida na mão de Deus, Deus lhe dá um fim adequado. Porque a nossa Bíblia e a tua Bíblia também diz, meu amigo, que Deus é o único que pode livrar o homem da morte iminente. Para os filhos que obedecem, que honram seus pais, a Bíblia diz em Efésios, a primeira promessa, a primeira exigência com promessa, o filho que honra ao seu pai e teme a Deus, ele terá longevidade de dias, terá vida mais longa. Isso quer nos dizer o quê? Que a pessoa que não honra os seus pais, que a pessoa que não teme a Deus, é propício que ele morra mais cedo. E isso é notório, isso é claro, é evidente. Veja as pessoas que estão envolvidas com as drogas, as pessoas que estão envolvidas com a prostituição. Por que que os homens estão se aprofundando nisso? É a falta de reconhecer que existe um Deus acima de todas as coisas. Muitos não sabem que o nosso Deus é o Deus que livra o homem do tédio. As irmãs cantaram aqui um hino que fala que alguém está entediado, alguém está sofrendo de tédio,
E nós sabemos que o mal do século se chama depressão, que é uma doença maligna, é uma doença espiritual. Mas eu quero te apresentar nessa noite um remédio para a sua vida. Você que me ouve nessa noite, Jesus livra da depressão, Jesus livra do tédio, Jesus tem consolo para a alma do homem. O comodismo diz assim: tá ruim, mas tá bom. Você já ouviu alguém dizendo desse jeito? Ei, tá ruim, mas tá bom? Não. Isso é para pessoas pessimistas. Para quem tem Deus, tá bom em qualquer momento. Porque a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa alegria, ela não consiste nas coisas que estão à nossa volta. A nossa alegria, a nossa paz, ela não consiste se os nossos governantes são corruptos, se a sociedade está envolvida nas drogas, na prostituição. Não, a nossa alegria é uma alegria maior. Jesus disse assim, olha, em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz para vocês como o mundo dá. Sabe por quê? Porque a paz do mundo é fictícia, é passageira, é efêmera, termina aqui. É 30 minutos de prazer, depois o homem está no tédio. É 30 minutos usando uma droga, depois está com tédio, está com depressão. Mas a alegria que Jesus dá, ela não é passageira, ela é permanente. Quando eu dobro os meus joelhos, eu sinto a graça e o poder do Espírito de Deus na minha vida. Urabacandarabacharabacai. Há caminhos que ao homem parece caminho de vida, mas são caminhos de morte. O caminho do comodismo tem levado muitas pessoas à perdição. Alguns estão dizendo desse jeito: não, eu sei que os crentes pregam a palavra de Deus, eu sei que os crentes estão certos. Amanhã eu começo, amanhã eu vou na igreja, amanhã eu decido, amanhã vocês oram por mim. A Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. O amanhã pertence a Deus. Ninguém aqui pode levantar a mão e dizer: amanhã essas horas eu estarei vivo. Quem é que tem essa autoridade de dizer: amanhã essas horas, às 8:30 da noite eu estarei vivo? Ninguém tem essa autoridade. Sabe por quê? Antigamente morria só velhos, só pessoas idosas de problemas no coração, de infarto, de problemas de derrame. Mas hoje você pode observar aí, são adolescentes, crianças, jovens morrendo de infarto, morrendo de problemas no coração, no cérebro, em qualquer coisa. Ou seja, não existe idade para a morte vir. Qualquer hora pode estourar um câncer. Alguns dias atrás estourou um câncer numa pessoa. Quando ele descobriu o câncer, dentro de 30 dias já estava morrendo. Isso pode acontecer com qualquer um. Outro pode sair daqui essa noite e sofrer um acidente e morrer. Outro, alguém que está em casa ouvindo a palavra de Deus, pode acontecer alguma coisa em você e você morrer. Eu não estou pregando aqui terrorismo espiritual, não. Eu estou só te dizendo que o homem, ele tem dentro de si um fôlego de vida, e esse fôlego de vida pertence a Jesus Cristo, pertence a Jeová, e o único que pode dar vida para o ser humano se chama Jesus Cristo de Nazaré. Há caminhos que parecem caminho de vida, mas são caminho de morte. Outro caminho que tem levado muitas pessoas para a morte é o caminho da autossuficiência. Nós estamos vivendo dias maus, aonde o ser humano é egoísta, aonde o ser humano só quer para si, aonde o ser humano só tem amor próprio, aonde o ser humano não tem amor no seu próximo. A autossuficiência tem falado muito nos corações dos seres humanos.
principalmente se ele consegue alguma posiçãozinha aí na vida secular. Você quer ver, ele empina o nariz e pensa: eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Deus. Inclusive, até muitos pseudos evangélicos lá nos Estados Unidos dizem que quem precisa orar são os brasileiros que vivem em país de terceiro mundo. Quem vive em país de primeiro mundo tem dinheiro, tem bonança, tem fartura, não precisa ficar orando. Isso é autossuficiência. Mas a Bíblia nos ensina: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ninguém é autossuficiente. O único que é poderoso, autossuficiente, ele é supremo, ele é maior, ele é o único, é verdadeiro, se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é autossuficiente. E o próprio Jesus contou a história de um homem autossuficiente, um certo homem rico. Em um ano, a sua fazenda prosperou bastante, muito gado, muitos cereais. E ele falou assim: olha, esse ano eu colhi tanto que não vai ter jeito, eu vou ter que construir outros celeiros maiores para agregar tudo que eu tenho recebido. E ele disse, depois que ele planejou isso, ele olhou para dentro de si, olha aqui para mim, e disse assim consigo: come, bebe e folga, ó minha alma, porque tens em depósito para muitos dias. Aí a voz do Espírito Santo fala no coração dele: louco, essa noite se pedirem a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Muitas pessoas conseguem ter alguma coisa na vida, adquirem um bom carro, adquirem uma boa casa, um bom emprego, e se sentem autossuficientes. Estou realizado. Não tem gente que diz desse jeito: eu estou realizado. Mas o crente diz assim: eu só vou me realizar no dia que eu ouvir o toque da trombeta. Aí sim eu vou estar realizado, porque a minha realidade, o meu objetivo não está em coisas passageiras. O meu objetivo não está em coisas aqui dessa terra, não está em coisas efêmeras, não está em coisas banais, em coisas que os homens podem alcançar com inteligência, com sabedoria. Não, o meu objetivo está em alcançar algo que não se compra com dinheiro, que não se compra com posição, que se compra joelhando os pés diante de Jesus, dizendo: eu quero Jesus. Aí sim o homem alcança o seu maior objetivo. Estamos em um culto de adoração, irmãos, pregando a palavra de Deus. Não tenha medo de glorificar Jesus, não, tá? Eu estou sentindo autoridade e graça da parte de Deus aqui. Isso aqui é igreja. Isso aqui, esses 6 terrenos aqui já é igreja, viu? Aqui nós temos liberdade pela Constituição brasileira de ofertar culto aqui sem nenhum impedimento. Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Quantos homens que têm entrado pelo caminho da prostituição, abandonam a sua família. Outros vivem uma vida de hipocrisia com a sua família. Quantos homens que uma hora dessa estão se preparando para ir para os botecos, para as boates, para as orgias. Ah, pastor, o que é que o senhor tem a ver com a minha vida? Nada. Não tem nada a ver com a sua vida. Só estou te alertando que um dia o homem vai ter que prestar conta diante de Deus dos seus atos. Queira o homem ou não, acredite ou não, ele vai ter que prestar conta dos seus atos diante de Deus. Há caminho que parece caminho direito, mas o seu caminho é caminho de morte. Sabe por quê? Porque o caminho do pecado, ele leva à morte. Paulo disse assim em Romanos capítulo 6, versículo 23:
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Quando o homem mais peca, mais peca, mais peca, uma hora ele vai ter o seu salário. Alguém mandou para mim uma mensagem ontem, melhor dizendo, de algumas pessoas que blasfemaram, que pecaram contra Deus. É bem possível que os irmãos saibam de tudo isso. Eu vou repetir aqui e não tenho medo de repetir. Nos anos 60, uma banda de música fez muito sucesso, os Beatles, uma banda lá de Liverpool, Inglaterra. E no auge da fama, John Lennon disse desse jeito: nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Dentro de alguns anos, o evangelho de Jesus Cristo vai estar esquecido. Olha o que ele falou. Nós somos mais populares do que Jesus Cristo. Passou pouco tempo, um próprio fã dele deu vários tiros nele. E eu pergunto, aonde está John Lennon? Um cantor brasileiro por nome de Cazuza, alguns anos atrás, em um show dele, ele fumando maconha no palco, porque o seu sucesso era grande, tinha muita gente que ia lá para ver os seus shows, e ele fumando maconha no palco, ele deu um trago e soprou para cima assim, ó, a fumaça, e falou desse jeito: esse trago aí é para o Senhor, Deus, é para você, Deus. E eu pergunto de novo, aonde está Cazuza? Poucos tempos depois morreu aidético. Um político muito falado do Brasil, Tancredo Neves, ele disse desse jeito: se eu tiver 500 votos dos parlamentares, nem Deus impede eu subir no Palácio do Planalto. Ele teve os 500 votos, mas não teve privilégio de subir no Planalto. Sabe por quê? Porque acima das nações, acima dos presidentes, acima dos reis, acima dos homens, está um Deus que não se zomba dele. E esse Deus, sabe quem é? É o Deus dessa igreja que nós estamos declarando aqui nesta noite para o Residencial Santa Terezinha: maior que Jesus Cristo não há! Mas eu não posso só nessa noite apresentar o caminho de morte. Eu tenho que apresentar o caminho da vida também. Jesus disse: eu sou o caminho. Quem entende um pouquinho de português sabe que Jesus falou um artigo definido e não um artigo indefinido. Se ele tivesse falado eu sou um caminho, ele tinha dado várias opções. Mas ele disse: eu sou o caminho. Sabe o que ele quis dizer? Que não existe outro. Nem Buda, nem Maomé, nem Confúcio, nem Allan Kardec, nem quer que seja. Não existe outro caminho. Não existe nenhum Deus. Não existe santo. Não existe fulano de tal. Não existe. O único caminho se chama Jesus de Nazaré. Repita comigo, igreja: Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Adore a Ele. Levanta sua mão para cima e diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Jesus é o único caminho. Eu te apresento esse caminho nessa noite. E calabachame como anácia. E ramassuri candarai. Em Provérbios, no capítulo 15, versículo 24, a Bíblia diz assim: ó, para o sábio, o caminho da vida está para cima, mas para o nécio, o caminho da morte
está para baixo. A verdadeira sabedoria não consiste em ser um mestre, em ser um doutor, em ser um professor de várias matérias acadêmicas. A verdadeira sabedoria não consiste em ter um curso de bacharel, de licenciatura. A verdadeira sabedoria não consiste em ser um cientista, em galgar uma posição muito boa na vida secular. A verdadeira sabedoria está em reconhecer que existe um Deus e um Filho, e o seu Filho que se chama Jesus Cristo. Jesus disse assim, que a salvação é esta, que te reconheçam a ti como o único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. E em Mateus capítulo 11, Jesus disse desse jeito, ó: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste ela aos pequeninos. Quem são os pequeninos de Jesus aqui? Aleluia! Os pequeninos de Jesus. É por isso que o mundo aí fica bom. Por que esse povo dá glória a Deus? Por que esse povo dá aleluia? Por que esse povo fala uma língua que nós não entendemos? A Bíblia diz, é bíblico. A Bíblia diz, Jesus disse assim, ó: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão nas novas línguas, pegarão nas serpentes e elas não lhe morderão. O caminho da vida, ele só pode ser alcançado, escuta aí para você entender. O caminho da vida, ele só pode ser alcançado através de, primeiro, decisão. Em Mateus capítulo 16, Jesus, versículo 24, Jesus diz assim: se alguém quiser, decisão. Jesus não exige nada de ninguém. Tem muitas catástrofes que acontecem por aí, problemas, mortes, e alguém duvida da existência de Deus. Por que Deus permitiu? Porque Deus deu para o homem livre-arbítrio. Deus deu para o homem a livre oportunidade de escolher o que quer. Se Deus não quisesse que o homem, ou seja, se Deus não quisesse, o homem não tinha pecado no Éden. Era só Deus fazer o homem sem livre-arbítrio. Mas Deus colocou os nossos pais genitores lá, Adão e Eva, não foi Adão e Ivo não, Adão e Eva, no jardim do Éden. E disse para eles: desses frutos você pode comer, mas desse aqui vocês não podem. Ou seja, Deus estava dando livre-arbítrio, livre escolha. Aí Jesus está dizendo aqui em Mateus 16, 24: se alguém quiser, decisão. Deus não vai te obrigar a servir a Ele. Deus dá uma opção para você. Segundo, renúncia. Não existe caminho para a vida sem renúncia. Ainda em Mateus 16, 24, Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Sabe o que é isso? Renunciar a si mesmo. Muitos de nós, se fosse fazer a vontade da carne, não estaríamos aqui. Muitas pessoas não querem servir a Deus, sabe por quê? Não querem se sujeitar a Deus. Tiago disse assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Engraçado, tem muita gente que quer ser livre do demônio, mas não quer sujeitar a Deus. Esses dias atrás, essa semana, alguém foi procurar nós ali na igreja, viu? Vocês não sabem disso. Pastor, minha filha, a minha mulher está endemoniada, pastor.
possessa, uma legião. Você estava lá, né, Flávio? Mas cadê essa pessoa? Fomos lá, oramos, Jesus, eu e o presbítero ali do parque, fomos lá, oramos, Jesus libertou a mulher, mas cadê? Para agradecer, cadê a pessoa aqui? Não estou vendo. Daqui a pouco o demônio volta de novo. Sabe por quê? Porque não existe renúncia. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sem renúncia, não há possibilidade do homem chegar a Deus. E tem muita gente por aí pregando um evangelho sem renúncia. Um evangelho light. Um evangelho fácil. Um evangelho sem compromisso. Com facilidades. Mas esse evangelho não é o genuíno evangelho. João Batista pregou desse jeito: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus também veio pregar o evangelho do arrependimento. Jesus pregou o evangelho da renúncia. Sabe por quê? Que o caminho da vida é difícil. Porque a cada dia o homem tem que tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E essa cruz, ela é diária. Tome a sua cruz a cada dia. É todo dia, por isso que muitos seguem um tempo e desistem. Porque a cruz, ela não é tomada só uma vez e pronto. Ela é tomada todo dia. É dia a dia. Aí tem pessoas que não resistem, voltam atrás, desistem da carreira espiritual. Se você que está nos ouvindo nessa noite foi um dos que voltou atrás na vida espiritual, desistiu na sua caminhada, você que está me ouvindo aí, que já foi obreiro na casa de Deus, já foi cooperador na obra do Senhor, essa noite é noite oportuna para você voltar. Deus fala contigo aí dentro da sua casa, viu? Tome a cada dia a cruz, ó, todo dia. E Jesus está lá na frente. E aí tem que seguir a Ele, siga-me. Se Jesus passar por aqui, eu tenho que passar por aqui também. Se Jesus passar pelo vale, eu tenho que passar pelo vale também. Se Jesus passar pelo monte, eu vou passando pelo monte também. Se Jesus passar dentro da fornalha, eu passo também. Quantos que seguem a Jesus aqui? Jó disse desse jeito: olha, nem que ele me mate, mas nele eu esperarei. Nem que eu vou arrastando, mas eu não paro de seguir Ele. Nem que os meus joelhos calejem. Nem que as minhas mãos se firam. Renova os seus votos com Deus dessa noite. De servir a Ele, de seguir a Ele em qualquer circunstância. Está disposto? Se está disposto, levanta a mão. Se está disposto, levanta a mão. Eu recebo a autoridade de Deus aqui essa hora, para ordenar no nome de Jesus que crentes, que pessoas sejam renovadas pelo poder de Deus agora.
caminho da vida é o caminho da entrada pela porta. Jesus disse assim, para concluir, em João capítulo 10, versículo 9 e 10. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. Aí ele diz no versículo 10, porque o ladrão, o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. O caminho da vida é entrando pela porta. Fique de pé, por gentileza. Entre pela porta. Ninguém vai se arrepender, viu? Você não vai se arrepender quando você chegar no final desse caminho. O Senhor Jesus te espera de braços abertos. Paulo disse desse jeito: eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, mas não somente a mim, mas a todos quanto amarem a vinda de Jesus. Sabe o que eu tenho aprendido, irmãos, com essas intenções malignas contra a igreja nesses últimos dias? Sabe o que eu tenho aprendido? Com essas leis para prejudicar as famílias que estão aí sendo sugeridas por alguns políticos, a cartilha que o MEC está distribuindo para todo o Brasil aí, para as nossas crianças, ensinando como fazer sexo, vai chegar nos colégios por aí, tá? Toma cuidado. Sabe o que eu tenho aprendido com isso? É que cada vez mais o desejo da volta de Jesus enche o meu coração. Quando eu ouço a notícia dessa, o meu coração diz: ora vem, Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos com sinceridade, tem aumentado o meu desejo do arrebatamento nesses dias para cá. E é isso que Deus está fazendo com a igreja, porque a igreja está muito acomodada. A igreja no Brasil inteiro está muito acomodada. A igreja está rica, a igreja está próspera. A igreja já não é mais aquela igreja de 40, 50 anos atrás, onde os nossos templos eram pequenininhos, eram templos de madeira. Hoje são mega templos, são coisas grandes, e o povo se acostuma com a fartura e pensa que vai ficar toda a vida desse jeito, e não pensa na volta de Jesus. Isso que está acontecendo é para que eu e você tenha desejo na volta de Jesus. Tenha desejo na volta de Jesus. Só os que têm desejo com sinceridade que Jesus volte, levanta a mão e diga: ah, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas você, meu amigo, você que ainda não tem essa convicção que nós temos, eu não estou aqui pregando uma religião, porque a Bíblia diz de duas religiões: a falsa e a verdadeira. Tiago 1:27. A religião falsa é aquela que não visita os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e não guarda-se da corrupção do mundo. Essa é a religião falsa. Mas a religião verdadeira é aquela que visita os órfãos e as viúvas e guarda-se da corrupção do mundo. Essa é a religião verdadeira. A Bíblia fala de religião, sim. Porque o que é religião? Religião é uma palavra que vem do latim, que significa religar. Ligar o homem a Deus. Agora muitos estão dizendo por aí que são religiosos, mas não guardam-se da corrupção do mundo. Sai de um evento religioso e vai para um baile prostituir. Sai de um evento religioso e vai para um bar tomar cachaça. Sai de um evento religioso, às vezes nem sai do pátio do local religioso,
E ali mesmo está cobiçando a mulher do próximo. Mas a religião que eu prego aqui é Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré nunca cobiçou nada do próximo. Jesus nunca sentou num bar para tomar cerveja. Jesus nunca sentou em uma mesa de prostíbulo, porque a nossa Bíblia diz, na leitura oficial, também diz que Ele é santo, Ele nunca se corrompeu, Ele nunca pecou, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é puro. E Ele exige também dos seus seguidores, porque o apóstolo João disse que assim como Ele andou, nós também devemos andar. E se você tem coragem de aceitar a Jesus como seu Salvador, de reconciliar com Jesus, talvez você que esteja afastado, que esteja me ouvindo, se tem alguém nessa oportunidade, aqui neste local, que quer entregar a sua vida a Jesus, eu te convido a dar um passo aqui. Vim à frente desse primeiro culto e aceitar a Jesus como Salvador nessa noite. Você que esteja afastado e precisa reconciliar, você não está bem com Deus. Aqui tem pessoas que não estão bem com Deus. Não está bem não. Está de mal com Jesus. Jesus não está gostando de você das suas atitudes. Se eu fosse você, fazia um concerto com Ele essa noite.